Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, confesso que hoje estou emocionado, porque nada mais bacana do que trazer para vocês cases genuinamente brasileiros, cases inspiradores, cases que hoje a gente vê, obviamente, o sucesso, né? Mas cases que seguramente tiveram muitos desafios pela frente. Então, assim, hoje eu me sinto muito privilegiado por ter uma pessoa aqui tão inspiradora como o Clóvis. Clóvis é nada menos do que fundador da Juliana Flores. E ele vai contar essa história na sequência para vocês, mas antes, Clóvis, antes de mais nada, muito obrigado por você estar aqui, seja muito bem-vindo. E eu queria saber quem é o Clóvis Souza. Quem é o Clóvis Souza? Primeiro, obrigado pelo convite, né? É um prazer participar aqui do seu programa, do seu podcast. E, bom, quem é o Clóvis? O Clóvis é um menino que nasceu em Duartina, do lado de Bauru. Meu pai é de Bauru. Ah, é? Bacana, cidade boa, né? Eu fui 3 vezes só na minha vida, né? Eu só nasci lá e minha mãe logo veio para São Paulo. Bom, eu tenho 2 filhos, eu tenho a Giovana, de 9 anos, eu tenho o Pietro, vai fazer 3 anos. Moro junto com a mãe deles, né? Chama Jamile. E é isso, tenho uma família que me apoia, uma família que acreditou em todos os meus sonhos, né? Os meus irmãos trabalham todos comigo. Que legal. E esse é o Clóvis. Que legal, maravilhoso. Uma história incrível, Clóvis, porque tem muitos acasos que viraram de propósito aí nessa história, né? É uma vida dedicada às flores, que coisa mais bonita, né? Dedicar a vida às flores, né? Se puder ir contando esses acasos, né? E se eventualmente você esquecer algum deles, eu vou lembrar porque eu tenho anotadinho aqui. Não, se puder contar essa trajetória desde o começo, lá quando você era um jovem que morava em cima de uma floricultura, até virar a Juliana Flores, que é hoje. Legal, Fábio, vamos lá. Bom, eu morava na Moca, né, em frente ao cemitério da Quarta Parada, né, cemitério do Brás, conhecido como cemitério do Brás. Minha mãe trabalhava, eu estudava de manhã e à tarde ficava brincando na rua. Eu tinha 10 anos de idade, ia jogar bola, enfim, brincando na frente da floricultura lá. E minha mãe ficava muito preocupada, né, com essa situação, porque eu estava na rua na parte da tarde, né? O que vai acontecer com meu filho, né? E aí um dia ela se invocou e desceu a escada e foi direto falar com a dona da floricultura e pediu um emprego para mim, né? E falou assim, olha, você nem precisa pagar nada para o meu filho, é só para ele não ficar na rua, né? Mas a dona foi muito generosa, desde o primeiro mês ela me pagou, né? Então assim, eu comecei a minha história aos 10 anos de idade, nessa floricultura, eu não sabia nada, qual era o meu trabalho ali, um menino de 10 anos? Eu tinha que varrer, eu tinha que molhar as flores, raspar as rosas, né? E eu fui aprendendo essa profissão, né? Foi bem por acaso, literalmente. Eu fui aprendendo, né, com 12, 13, 14, 15 anos, eu já era um profissional na área, eu já fazia tudo relacionado à flor, né? Decoração de casamento, buquês de noiva, coroas de flores, buquês, arranjos. Então, para um menino de 14, 15 anos, aquilo era uma coisa que brilhava os meus olhos, né? Porque imagina você monta um arranjo, você pega aquela flor, você monta um arranjo e alguém vem e compra aquele produto seu para presentear uma outra pessoa para fazer feliz. Então aquilo era muito mágico na minha visão de um menino de 14, 15 anos. E a minha história começou por aí. E aí depois você ficou aí dos seus 10 aos seus 19 trabalhando para terceiros. Aí um outro acaso aconteceu, né? Que você estava ali ajudando um amigo em São Caetano do Sul, e aí outro acaso aconteceu, né? Eu falo que eu sou um cara de 1/3 de oportunidade, as coisas acontecem na minha vida, né? Acho que Deus vai me apontando tudo que eu tenho que fazer, né? Acho, né? Eu tenho certeza disso. Então, até os 15, eu trabalhei nessa floricultura até os 18 anos, né? Quando eu dei 18 anos, eu falei, eu quero trabalhar em outros lugares. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer freelance em algumas floriculturas, porque eu era super respeitado como um profissional, eu era florista na época, né? Então eu ia na loja do Fábio, montava os arranjos lá na segunda-feira, deixava a loja linda, né? Depois eu ia na loja da Dani, eu ia na loja da Débora, e eu trabalhava em 3 florituras simultâneas. Eu tinha um bom salário, né? Porque eu ganhava mais do que minha mãe e meu padrasto junto, só para você ter ideia, né? Com 18 anos. E eu estava super tranquilo, estava feliz. Eu tinha uma variante 72, 3 cores, estava de boa. Aí, bacana, eu estava de folga num dia, fui na casa de um amigo meu.
né? Eu gostava de jogar truco naquela época e tal. E aí eu fui lá para jogar um truco com ele e falou, não, primeiro eu preciso colocar uma placa de aluga-se na casa que eu vou alugar ali, que desalugou, eu preciso colocar uma placa. Você não vai comigo? Eu falei, ah, tá bom, vamos lá. Subi na caminhonete dele, tô eu lá segurando a escada para ele pregar essa placa, né? E aí eu fiquei olhando um monte de carro passar, eu falei, ô, seu Antônio, aqui dá para montar uma floricultura. E foi assim que... Mas eu não sonhava, eu não sonhava ser dono de floricultura. O que eu sempre falo é o seguinte, nessas 3 floriculturas eu já trabalhava como se fosse minha, né? Eu sou apaixonado pela minha profissão, é o que eu sei fazer na minha vida. Então para mim era muito prazeroso ir na loja do Fábio e deixar a loja linda, muda, tira o pedestal daqui, põe para lá. Eu fazia uma revolução nas lojas que eu ia. E eu trabalhava com muita paixão por isso, não é só pelo dinheiro, e sim porque eu deixava bonito, olhava lá que estava tudo bonito, né? Falava, pô, agora eu posso ir embora. Então eu sempre trabalhei desta forma. E aí, com 19 anos, eu fui colocar essa placa, teve essa oportunidade de montar a loja, né? E é isso. E aí, naquele momento, você namorava uma pessoa, que Exatamente. foi a inspiração. Então você fala, pô, mas até aí eu não entendi Juliana na história. É verdade. Às vezes a pessoa fica esperando que vai vir uma mulher sendo dona da Juliana Flores, aparece eu. Então, eu namorava com a Juliana, né? Eu comecei a namorar com a Juliana aos 16 anos, nós namoramos 5 anos. Eu ia montar essa loja com outro amigo, com o Ricardo, e aí acabou não dando certo, porque ele estava com o nome sujo, não dava para ser meu sócio, para ser fiador e tal. E eu vou na casa da minha namorada à noite, né, como já era de costumes, aí a gente estava jantando, e a mãe dela falou, nossa, mas você está meio abatido, está triste. Aí eu fui lá e contei toda a história. Eu falei, eu nunca imaginei montar uma loja, mas eu achei um ponto muito bacana, né? Eu ia ser sócio do Ricardo e acabou não dando certo, né? Porque o nome dele tá sujo e tal. Ela simplesmente virou para mim e falou, olha, se você quiser uma sócia, só que eu não posso trabalhar, né? Eu ponho a Juliana para trabalhar com você. Tá bom. E aí sim começou a minha história. Né, um pouquinho de dinheiro, a variante 72, um pouquinho de dinheiro da mãe da Juliana, né, a Ivana, e eu mesmo coloquei o piso, eu mesmo fiz a pintura das paredes, né, teto, foi tudo nós que fizemos, que era, antigamente aquelas madeiras que era macho e fêmea, assim, foi eu mesmo que preguei, porque não tinha muito recurso, eu tinha um pouquinho de dinheiro e tinha que acontecer. Mesmo assim, montando minha loja, eu continuei trabalhando nos 3 lugares durante 90 dias ainda. E aí, quando eu fui abrir a empresa, né, o CNPJ mesmo, no contador, o contador falou, e qual vai ser o nome da loja? Uau, o nome da loja? Eu não tinha pensado, porque eu estava tão preocupado, Fábio, em fazer prateleira, colocar piso, deixar a loja bonita, atrás de vidro. Aí eu falei, pode ser Giuliana. Por quê? Porque ela não era Juliana, era Giuliana, de família italiana, sim. E eu achava super bonito o nome dela. E aí, foi assim que aconteceu a marca Juliana. Mas eu vou te Isso em dizer 1990. que acho que até aí você era um excelente profissional com uma ótima intenção. Mas aí na sequência que você vai virar de fato empresário. Que é no desafio que você tem, que você não tinha tanto antes, mas você passa a ter nesse momento, que é ter que ter cliente. Exatamente. E aí que você se revelou um grande empresário. Como é que foi esse processo aí no começo para fazer com que as pessoas conhecessem a sua loja? Você sabe que é muito louco isso, né? Assim, essa pergunta é ótima, porque assim, 19 anos, que experiência que eu tinha de ser dono de alguma coisa? Nada, zero. Não sabia nada, não tinha só a vontade só, né? E a vontade que instalou ali naquele momento, porque eu não sonhava em ser o dono. E nessa loja eu trabalhei 3 meses ainda fazendo freelance, né? Eu montava a minha loja, deixava tudo bonitinho e deixava a Juliana para poder vender. Quando eu voltava, o que eu fazia? Eu fazia panfletagem pela avenida, pelas ruas, pelos prédios. Tinha mais de 200 prédios lá em São Caetano, né? Naquela época, hoje é muito mais. E aí eu fazia literalmente panfletagem nas padarias, pizzaria, dava um vasinho de flor para a dona da pizzaria e falava, você não pode colocar um panfletinho em cima da pizza? E assim foi começando. Então, por exemplo, o que eu queria fazer naquela época? Eu queria primeiro mais cliente e eu queria literalmente facilitar a vida do meu cliente. Então eu falava assim, bom, se o Fábio receber esse catálogo com esse código desse buquê, ele só pode ligar e falar que ele queria esse buquê que ele vai passar para pegar, ou eu vou até ele, entrego e recebo no local. Então eu não podia ficar só na loja de braço cruzado, porque eu tinha medo de não conseguir pagar o aluguel, independente do dono ser o meu amigo. Porque assim, o dono era meu amigo,
A mãe da minha namorada falou assim, ó, vai, qualquer coisa eu tô aqui se precisar, mas eu não queria usar esse precisar, né? E eu achava que dava para mostrar a flor para muita gente. Então eu comecei literalmente fazendo panfletagem e eu fui fazendo isso quase 10 anos, né? De 1990 até o ano de 2000. Quando eu me deparei com um catálogo virtual, né, que era, não era um e-commerce, né, no ano de 2000 não era um e-commerce, você não fechava o seu pedido naquela plataforma, ele só era um catálogo virtual. E quando eu me deparei com aquilo no ano de 2000, eu fiquei olhando aquilo, eu falei, caramba, não vou precisar mais gastar tanto dinheiro com gráfica, não vou precisar mais fazer panfletagem. Aí fizemos um catálogo com um monte de produto, coloquei tudo que podia colocar naquele catálogo. Tá, e agora? Como que como que as pessoas vão acessar esse catálogo virtual? Toca eu de novo para panfletagem, porque eu não tinha budget, eu não tinha verba, eu nem sabia de marketing. O meu marketing era, vou fazer panfletagem, né? E foi isso que eu fazia. Então eu participava de muitos eventos, no sentido de assim, você vai fazer sei lá, um evento corporativo? Vou colocar um vaso de flor aqui com a minha marca. Eu fazia muito essas coisas, né? Para poder acessar o nosso site. Foi aí que começa a minha história no e-commerce. E em que momento, nos anos seguintes, você entendeu? Falou, gente, eu atirei no que vi, acertei no que não vi, né? É o serendipismo. bem isso. Porque você foi para um canal no momento certo, no timing certo. E isso se associou a toda a sua competência e você fez com que, de fato, o negócio deslanchasse. Mas em que momento você percebeu, falou, acho que eu escolhi um caminho bom? Então, o primeiro passo, o catálogo ele nasceu para poder mostrar mais produto. Era só essa intenção. Eu não tinha essa visão tão ampla assim que chegaria onde eu cheguei. A virada de chave para mim, na minha opinião, Fábio, foi no ano de 2002, 2 anos depois desse catálogo. Por quê? Porque eu fiz uma parceria com o Bradesco, né? Eu recebi na fatura do cartão um panfletinho, porque no passado era muito offline, você recebia muitas comunicações, né? O que mais tinha era papel para gente pagar, enfim. Então, o que eu fazia? Eu entrava no clube de desconto dessas pessoas. Eu dava uma vantagem para os clientes do Bradesco, do Itaú. Então, o Bradesco, eu falo, naquela época, se ele estivesse na minha loja tinha 32 metros quadrados. Ele teria feito uma parceria comigo e apresentado para a cadeia de clientes dele. Então, ali foi a virada de chave, porque o que eu queria naquele momento? Eu queria associar só a minha marca com o Bradesco, porque eu falava, caramba, o Bradesco acredita na Juliana Flores. Por que o Fábio vai duvidar se ele assistiu o Bradesco? Então eu estava buscando uma credibilidade nesse momento. Só que foi uma loucura de venda. Foi bem numa época do Dia das Mães, né? Então eu estava dando 10% de desconto e uma caixa de chocolate. Mas assim, foi uma loucura de venda. Foi ali que falei, nossa, isso aqui é coisa do futuro, isso aqui eu tenho que apostar tudo que... E era muito manual, né? Porque até então ainda não fechava a compra ali, você tinha que comprar, escolher, eu tinha que ligar para você, para pegar o número do cartão, ir lá e pagar na maquininha. Era assim que a gente fazia, né? E nesse momento ainda era uma loja ou já era um? Eu tinha 2 lojas nessa época. Eu tinha uma loja na Vida Goiás e uma loja na Monte Alegre, onde era a matriz. E aí, passados-se alguns anos, a gente tem uma realidade hoje, eu não sei se os números estão exatamente certos, mas são 800 mil flores, um pouco mais de 800 mil flores, 280 mil acessos únicos mês, 5 mil cidades atendidas, fora do Brasil, inclusive, né? Então você saiu de São Caetano para o mundo. Exatamente. E aí surge uma outra palavra que eu acho que deve ser muito importante para você hoje, que chama-se parceria, né? Porque como é que eu faço para vender flor, e não só flor, mas também flor em todos esses lugares, se eu não tiver bons parceiros, né? E como é que isso também, como é que você entendeu isso e como é que você estruturou, como é que essa rede que você construiu? A primeira parceria, eu falo que a Juliana Flores, os pilares da Juliana Flores é parceria e o nome é parceria. Por quê? Porque mesmo lá no ano de 2002, legal que eu dei um tiro e acertei lá no Bradesco e foi muito fundamental. E até então eu não conhecia o que era marketing, eu não conhecia o que era budget, eu não sabia o que era verba para isso, eu nem tinha, eu tinha uma floricultura, ponto. Né? E aí eu comecei a pegar todos os bancos, todas as seguradoras, tudo que chegava na mão das pessoas. Esse foi o principal marketing que eu fiz. Né? Hoje eu faço isso e faço muito mais, só que online. Né?
Então, esse foi o primeiro passo de parceria. Depois eu falei, bom, agora eu preciso associar marcas grandes de produto, como Offner, Copenhague, Amor aos Pedaço, que são parceiros até hoje, né? Então eu fui associando essas marcas dentro do nosso site para trazer um produto, porque eu entendi o seguinte, bom, o que que eu vendo? O primeiro passo eu vendo um serviço, né? A flor está indo, e o que pode ir com a flor? Ah, pode ir um chocolate, pode ir um bolo, pode ir uma pelúcia. Então eu fui associando alguns outros produtos, né? Depois eu fui fazendo uma cadeia de floriculturas, por exemplo, assim, de novo, você tem que estar sempre entendendo o que que o cliente quer, qual é a dor dele, né? É o que eu falo todos os dias, Fábio, assim, eu procuro saber tudo o que aconteceu no dia anterior. Eu faço um compilado semanal, toda segunda-feira, um compilado de tudo que deu errado, que é o que me interessa na minha empresa. O que deu certo não me interessa, porque eu montei aquilo para acontecer e chegar na casa das pessoas, as pessoas ficarem felizes, o Fábio gostar, recomprar aí pelo menos 4, 5 vezes no ano, que é o que acontece, né, quando você acerta com esse cliente, por isso que é importante eu acertar com ele. Então, assim, o que eu faço é olhar o tempo todo o que está dando de errado, para mim poder ir acertando, né? Então eu fui buscando assim, o que que eu posso trazer para poder associar. Então qual é as dores do meu cliente? A dor do meu cliente, para o meu produto é muito imediatismo. O Fábio não faz uma programação, eu vou comprar flor para minha esposa daqui 3 meses. Não, putz, aniversário da minha esposa hoje. Então eu acabo mais resolvendo a vida dos meus clientes do que qualquer outra coisa. E é muito engraçado que quando eu vou em algum evento, me chamam para entrevistar, e todo mundo fala, primeira, quando eu abro pergunta, você me salvou, você me salvou. Isso é muito bacana, porque é isso mesmo, você tem que ter um negócio e você tem que entender o que que você consegue ajudar literalmente o seu cliente. Então assim, eu fui associando várias floriculturas no Brasil inteiro, né? Por quê? Porque meu produto é muito imediatismo. Eu sempre nasceu assim, entregava pela Total Express, pelos Correios, então você comprava e entregava no dia seguinte, isso fora da Grande São Paulo. E aí eu percebi que eu estava perdendo uma grande oportunidade, que era vender fora do estado no mesmo dia. Que o meu, né? Então foi aí que eu fui associando várias floriculturas, né? E aí a gente montou uma cadeia que hoje tem mais de 1.500 floriculturas plugadas no meu sistema, né? Mas eu não tenho só floricultura, né? Só floriculturas. Eu falo que eu vendo até flor hoje. Eu tenho mais de 10 mil produtos dentro do nosso site. Eu vendo desde óculos, relógio, tábua de frios. Eu vendo um absurdo de tábua de frios, bolo, Sodier, parceiro nosso, Copenhague, tem mais de 110 lojas recebendo pedido nosso diariamente. Então, assim, o céu é o limite. Eu acho que tudo que faz sentido com a flor e vai ajudar, vai resolver para o Fábio, bacana. Vinho, bacana. O Fábio quer presentear alguém com vinho, eu tenho. Ele quer presentear alguém com uma tábua de frios e um vinho, eu tenho. Tenho um amigo que gosta de cachaça, eu tenho. Então eu procuro tudo que faz sentido para resolver a vida do meu cliente. O tempo todo eu faço isso. Agora, nos terceiros, tem uma facilidade, porque eles são redes, com os produtos são os mesmos no Brasil inteiro. Agora, a flor não, né? Não. E aí, como é que faz para padronizar nesse ecossistema? Pois é. Primeiro que é assim, tudo de novo, né? A gente vai sempre acertando com os erros. Os erros é fundamental quando você olha para eles. Se você olha para eles, com certeza você consegue acertar. Ao longo da jornada a gente foi mudando muita coisa, né? Hoje, por exemplo, o Fábio é um parceiro meu lá no Rio de Janeiro. Eu mando o pedido, eu não mando o endereço. Para mandar o endereço, ele tem que me mandar a foto do produto que está sendo entregue, se tem a semelhança do que foi comprado. Né? Hoje a gente está trabalhando, inclusive, nesse exato momento, até uma inteligência artificial para poder reconhecer, porque hoje a gente faz com o humano. Então nós estamos aplicando a inteligência artificial justamente para poder reconhecer o produto, que é um buquê de 12 rodas, muito semelhante, ok, então aprova, ou não aprova, né? Então, assim, o tempo todo, assim, como que a gente foi? A gente foi aprendendo com o próprio negócio, porque não tinha, assim, de quem que eu vou copiar? Como que eu faço? De novo, eu falo que o saque e o televenda é os melhores consultores que você pode estar dentro da sua empresa. Porque imagina você para ligar na minha empresa para fazer alguma reclamação de alguma coisa que deu errado. Cara, se eu não der valor para isso, né, o que eu aprendo com isso, eu não fico chateado, não. Para mim, errei, me fala como foi a experiência. Errou assim, assim, assado, bacana. Quantas dessas igualzinho que aconteceu? Deixa eu resolver. É isso. É o que eu faço o tempo todo. Que é muita maturidade, né? E aí, foram muitos anos fazendo o marketing
no feeling, né? No coração. Que eu acho que, puta, é o verdadeiro marketing, de verdade. Eu acho que isso que é o mais bonito nessas histórias, né? Mas hoje, passados tantos anos, né? O que é esse marketing na Juliana Flores? Cara, esse marketing na Juliana Flores, eu sou apaixonado por marketing, né? Hoje, 34 anos depois, eu vou num show, ontem mesmo, eu estava no Bruno Marx lá, e eu fico, cara, como que eu consigo impactar esse pessoal? Né? Eu vou num teatro, eu quero entender como que eu faço para impactar. De novo, a parceria e o poder da Flor, ele é muito grande, Fábio. Só para você ter ideia, eu tenho parcerias com todas as casas de show aqui em São Paulo, né? Teatro Santander, Teatro Bradesco, de parcerias de anos, né? Ontem mesmo a gente fez um evento do McDonald's, que faz anos que a gente faz, quer dizer, mas está ali, né? Que a flor, né, é uma permuta, né? Você toma flor, né? Você divulga para os seus clientes, então a flor tem um poder muito grande, né? Todo mundo precisa da flor, todo mundo quer a flor. Se o Fábio vai fazer um evento, ele precisa de flor. Tá bom, Fábio, o que você precisa, o que você vai me dar e assim vai. Então a flor, ela me coloca em muitas situações. Por exemplo, o rádio, eu tenho 11 rádios em São Paulo, né? Tudo em parcerias de flor. Muito legal. Então o marketing para mim é isso, eu fico o tempo todo olhando aonde eu posso pôr minha marca. E assim, no passado, Fábio, eu não entendia muito isso, né? As pessoas, mas quem é seu cliente? Quem é não sei o quê? Eu falei, pô, mas flor é para todo mundo, na minha cabeça. Universal. Eu não conseguia entender isso. Chega uma hora que eu, numa entrevista, eu falei, cara, meu cliente é aquele cara, se ele tem R$ 10 ou R$ 30, eu consigo dividir para ele em 6 vezes, eu quero vender para esse cara. Se ele tem R$ 300, eu quero vender para esse cara. Então, esse é o meu cliente, é todo mundo. Na minha cabeça, naquela época, eu não conseguia, né, entender esse cenário. E em todos os momentos E também, em né? todos os momentos da vida da pessoa, desde quando nasce, desde em vida, desde um casamento, uma conquista de trabalho, conquista de esposa, né, de namoro, enfim, ela está na vida toda, né? E aí a vida estava relativamente tranquila até que você resolveu voltar para a origem. E hoje a gente já vê muitas lojas da Juliana Flores, E né? vamos abrir uma pertinho aqui, viu? Como é que foi esse estalo do, porra, agora eu tenho que voltar pro físico? Eu vou só dar um passinho um pouquinho para trás. Em Tá. 2018, saiu o filme da Bela e a Fera. E anos, sei lá, 2014, 2015, veio uma rosa que ela durava muito. E ela não emplacou no país, ela não emplacou de jeito nenhum. E aí, quando eu fiquei sabendo do filme que teria uma cúpula com uma rosa, falei, bom, a rosa, né, natural não vai acontecer. E aí eu me lembrei dessa rosa preservada. E aí foi uma loucura de venda, né? Foi uma explosão. Claro que eu peguei toda a onda de todo o marketing do filme, óbvio, né? Aí em 2018 eu comecei a montar um quiosque. Eu fui convidado para um shopping lá em São Caetano e falou assim, você não quer montar um quiosque de flor aqui no shopping? E aí eu pesquisava essa flor e eu tinha uma floricultura lá em Dubai que me agradava muito o formato que era só com essa flor. Falei, tá, eu monto, mas tem que ser só esse quiosque com esse tipo de flor. E foi uma loucura. Assim, agora eu montei mais ou menos assim, Dia dos Namorados, né? Foi assim fora do normal. Aí trabalhei de junho até novembro, falei, vou montar a segunda. Montei a segunda no Pátio Paulista. Continuou vendendo loucamente. Resumindo, eu tive 32 quiosques até a pandemia. Aí na pandemia aconteceu o que aconteceu, quase 2 anos os shoppings, enfim, mais quase 3 anos para poder realmente retomar literalmente como se devia, né? Só que com 2 anos depois, assim, os shoppings, a negociação foi muito difíceis, né? E aí a gente foi fechando os quiosques. Aí eu falei, caramba, eu precisava montar uma loja na rua. Até então eu só estava com uma loja física, né? Falei, eu preciso montar uma loja na rua. Fui lá e montei em Santo André. E foi muito legal, né? A resposta foi muito boa. Falei, caramba, vou montar a terceira. Montei na Moca, mesma coisa. Aí comecei, nós estamos com 14 lojas, né? Nós vamos virar franquia. Vai voltar, todos os quiosques, nós vamos voltar com ele com uma roupagem nova. Então nós vamos franquear
modelo de franquia vai ser os quiosques, que é aquelas lojas preservadas que dura mais de 3 anos. E vai ter também a loja Conceito, que inclusive é aqui do seu lado, né? Ela tá, daqui mais uns 2 meses a gente vai inaugurar, se Deus quiser. Que maravilha. E eu falo que eu estou sempre na contramão, sabe, Fábio? Que nem no ano de 2000, quando eu entro na internet, anos depois eu estava dando uma entrevista e a pessoa falou, mas você é muito corajoso. Mas por quê? Você montou bem na época na época da bolha. Bolha? Que bolha, né? Mais ou menos isso, sabe? Você fala, bolha, né? Que foi a bolha da internet, enfim. E agora as pessoas indo para o e-commerce, indo para a internet e eu indo para a rua. Mas a rua ela tem um porquê. Por que eu estou montando lojas? Né? Primeiro, né, o marketing, o brand da marca, literalmente, a experiência do cliente que é fundamental, né? E como um ponto logístico. Por exemplo, quando eu montar a loja na Vila Nova Conceição, os pedidos da Nova Conceição ela tem que sair por aqui, e não lá do meu CD central. Né? Claro que não é toda a linha, né? São alguns produtos, e isso vem dando muito certo. E aí a gente está na contramão de novo. Na verdade, você está sempre à frente. Na verdade, você está sempre uns 2 ou 3 passos à frente, É, né? Que eu vejo negócio em tudo. Eu sou apaixonado por isso, sabe, Fábio? Não é só dinheiro na vida. Eu podia estar muito bem, cruzar os braços e falar, tá tudo bem. Né? Sou líder na América Latina de venda de flores pela internet, tenho quase 70% de share do mercado. Eu podia muito bem ficar tranquilo. Mas eu acho que assim, acho que Deus coloca a gente aqui para poder você multiplicar, ajudar mais pessoas. E com essa vinda dos quiosques, a gente vai ajudar muitas pessoas. Né? Eu acho que eu tenho um papel nessa terra, né? Multiplicar e eu acho que é isso, gerar emprego, né? Fazer a cadeia virar, porque senão não faz muito sentido essa vida, né? Você fala, vim aqui, tá, sou o maior da América Latina, tá, o que eu faço agora? Vou pra praia, fico o dia inteiro na praia, o que eu vou fazer? Né? Eu acho que tem isso, e assim, para quem gosta de negócio, né? Isso é muito importante também. Eu gosto de negócio, eu sei que franquia vai ter problema, a gente já sabe tudo isso, mas eu gosto, a gente tem que gostar. Eu falo que empreendedor, quando me perguntam, eu falo que empreendedor tem que gostar de resolver problema, porque a gente é cara de resolver problema o tempo todo, porque é assim. Você diria que isso é a importância de ter um legado? De deixar de fato aquilo, né? Porque é isso que você falou, né? Os negócios vão, os negócios ficam, mas eu acho que tem que deixar um legado, né? Eu acho que, assim, hoje eu tenho mais de 200 colaboradores, profissionais, né? Falo com todos eles e eu acho que isso é muito prazeroso para mim. Primeiro que eu vou para a minha empresa, eu acordo de manhã, faço minha oração, não saio de casa sem fazer oração, vou para a minha empresa, faço oração de novo antes de começar meu trabalho, e aí eu falo, agora vamos. E é muito prazeroso estar na minha empresa. Eu amo estar lá. Eu gosto de fazer o que estou fazendo, independente de quanto vai vender. Né? Graças a Deus a gente bate recorde desde quando a empresa nasceu, em 1990. Mas assim, tem tantas outras coisas que você pode fazer, ajudar, e é o que eu venho fazendo agora. Meu papel é esse. O que a gente pode esperar de novidade para a Juliana? Uau! Porque é difícil, hein? Vocês estão sempre muito à frente. Não, é que eu gosto, eu vejo negócio em tudo. Por exemplo, a gente tem a Venda Machine, né? Nós estamos com 5 máquinas no aeroporto lá de Guarulhos, no Shopping Penha. Temos sua assinatura de flor, que está completando 1 ano agora em outubro, literalmente. Eu tinha montado esse clube em 2019 e a gente começou a trabalhar ele, aí veio a pandemia e a gente parou. Por quê? Porque eu cresci 144%. É como você ter uma empresa e meia dentro da sua empresa. Então imagina você toda a mudança, né, e o quanto a gente cresceu profissionalmente para deixar tudo isso em ordem. Então assim, tem muita coisa. A assinatura de flor é uma delas que eu falo que todo mundo que está no digital ou presta algum serviço, ele tem que ter uma assinatura, que isso não é o futuro, é o hoje. Porque assim, e daqui 5 anos, como que vai estar o meu clube de assinatura? E daqui 10 anos? Porque quem disse que eu tinha que vender flor só para o Fábio mandar para alguém? Mas e se o Fábio gosta de flor? Né? Então, assim, o tempo todo a gente está pensando, a gente não para. A gente tem também um workshop que a gente vai lançar, isso é só um spoiler, né? Eu ainda não foi apresentado para mim, mas já está pronto, o pessoal vai me mostrar, que é literalmente, o meu produto ele é uma terapia. Né? Por que não pode levar isso para as empresas como uma descompressão, né, do dia a dia, como meta? Você pegar uma flor,
né, do jeito que ela vem in natura, e você montar aquele arranjo é tão bacana, né? Então tem projeto assim, por que que o Fábio não pode ele mesmo montar o arranjo, né, em uma das nossas lojas para poder mandar para a mulher dele, né? E sendo filmado que foi ele que fez, não foi a Juliana que fez, quem fez foi o Fábio. A Juliana Flores está lá só apoiando. Então ela tem muita coisa para fazer, Fábio. Eu acho que assim é um mercado que tem muito que crescer ainda dentro do nosso segmento, né? Que lindo. Tem uma última pergunta para você que eu acho que ela é talvez a mais bacana aqui. Seguramente a gente vai ter milhares de pequenos microempreendedores vendo esse vídeo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para eles de inspiração, né? Porque você é referência para eles, não adianta. Os empresários brasileiros, e aí eu vou fazer um desabafo, né? Porque no Brasil ainda empresário ele é visto com maus olhos, né? Só que a gente esquece que a única árvore que dá empregos no mundo é a de um empresário. Então eu gostaria que você deixasse um recado para esses empresários que agora estão ali pensando e se inspirando em você. Primeiro, não desista fácil, né? Primeira parte, assim, a vida já é um monte de nãos. E no meio do não você vai encontrar os seus sims, né? Eu sou muito determinado, focado. Primeiro, quem tem que acreditar em você é você mesmo. Esse é o primeiro ponto, esse é o recado que eu daria. Se você monta um negócio que você conhece, que você acredita, né? Você vai ter vários nãos. Não pare no primeiro, no segundo, no terceiro. Não pare. Não aceite não tão fácil. Em 2002, tinha uma lojinha de 32 metros quadrados, né? E um monstro, que é o Bradesco, acreditou na minha empresa. Como isso? Porque eu não me intimido com não. Ele podia muito bem falar que não, e tá tudo bem. Então, assim, esse é o meu recado. Eu acho que a gente tem que ser focado, trabalhar 14 horas por dia no início, acreditar no que você montou. E é isso. Acho que você é o primeiro cliente e é você. É isso. Esse é o meu recado, Fábio. Clóvis, assim, meus mais sinceros agradecimentos por você aceitar esse convite, por você estar aqui deixando esse recado tão bacana para quem está assistindo. Então, em nome da Academia Brasileira de Marketing, porque você não fez outra coisa na sua trajetória do que fazer o marketing, né? Porque o marketing é justamente o que você faz, que é olhar para o mercado, entender o comportamento das pessoas e se adaptar e se preparar para corresponder a essa expectativa. Então, muito obrigado por você ter aceito esse convite. Eu que agradeço, é um prazer. Estou sempre à disposição e muito obrigado. E parabéns por todo esse projeto seu. Obrigado. Muito obrigado. E é isso, amigos. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista. Semana que vem estaremos aqui de volta com mais um entrevistado incrível. Quem sabe tão incrível quanto o Clóvis, que deixou esse recado tão bacana pra gente. Até breve.